Boa tarde, meninos! Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula, à nossa live de hoje. Muito obrigado pela participação, pelo prestígio aí, pelo carinho de todos vocês. O pessoal hoje está animado, ó. O time colocou ali o fundo de tela do Toy Story, né? A Laurinha mostrou agora ali o bonequinho do Woody também. A Maria Eduarda colocou o fundo de tela lá do Dinâmico, né, Maria Eduarda? Ê, vontade de ir É para a muita escola, né? saudade, é muita saudade. É isso aí. Logo, logo estaremos juntos, meninos, se Deus quiser. Meninos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função exponencial. Mas eu vou ser honesto com vocês, eu não vou começar com a função exponencial hoje, não. A gente vai ter uma aula hoje de exponencial, só que de exponencial básica. Por quê? Para poder relembrar aqueles conceitos mais básicos, mais iniciais, porque aí durante uma questão mais complexa de função exponencial, eu vou usar esses conceitos e eu quero que vocês estejam já habituados a fazer contas, né, com essas ferramentas matemáticas aí, ok? Estou compartilhando minha tela aqui com vocês e aí vou colocar aqui então, ó, vamos fazer uma aulinha hoje de exponencial básica, certo? Então não é ainda a função exponencial, na outra aula sim, eu começo a definir com vocês aí a função, combinados? Bom, meninos, a primeira coisinha que eu preciso definir aqui com vocês é algumas operações, algumas regrinhas básicas, algumas propriedades básicas que a gente tem na exponencial, certo? Existe uma propriedade que tem um nome bastante legal, bastante curioso, chamada de regra do solzinho, né? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Que propriedade que é essa? Ela fala para a gente o seguinte, ó, que se a gente por acaso tiver um expoente fracionário, por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 1 sobre 2, o que isso significa? Significa, meninos, que nós vamos ter raiz quadrada de 7 elevado a 1, certo? Então, observe aqui, ó, esse 1 que estava no Sol, deixa eu fazer o solzinho aqui pra gente, ó, bonitinho. Esse 1 aqui, ó, que estava no Sol, esse 1 que estava no Sol, ó, ele foi o que agora? Ó, ele foi para a sombra. E esse 2, ó, que estava na sombra, ele foi agora para o Sol. Então, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Resumindo, meninos, assim, né, até porque vocês fazem curso, vocês não fazem prézinho, né? Vamos colocar isso aqui de uma forma mais rápida. Raiz de 7. Raiz quadrada de 7 elevado a 1 é raiz de 7. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês algo com letras, né, que vai aparecer para nós também nos exercícios. Se nós tivermos em algum momento, ó, x elevado a 2/3, o que isso significa, hein? Significa que nós vamos ter, então, uma raiz cúbica de x ao quadrado, certo? E aí, é claro, né, meninos, que a gente pode fazer tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E dependendo do exercício, vai ficar melhor colocar em fração, em expoente fracionário, vai ter exercício que vai ser melhor deixar na forma de raiz, aí depende, caso a caso, a gente vai fazer bastante questões, e aí a gente vê depois como que usa isso melhor. Combinados? Tranquilo até aí? Bom, eu queria mostrar para você agora o que acontece quando nós temos um expoente negativo. Porque nós podemos também, meninos, ter um expoente negativo. Olha só, imagine se eu tiver, por exemplo, 4 elevado a menos 2. O que significa para nós 4 elevado a menos 2? 4 elevado a menos 2, meninos, toda vez que esse expoente for negativo, significa que a gente vai fazer o inverso. O que é o inverso? O inverso é trocar numerador com denominador. A gente não mexe no sinal, tá? O sinal continua o mesmo. Então, se for positivo, continua positivo. Se for negativo, continua negativo, tá? Agora, a gente vai inverter, a gente vai passar esse número para baixo, digamos assim. Então, em vez de 4, a gente vai colocar 1 sobre 4, beleza? No caso, agora, o 4 vai ficar elevado a 2, só que a 2 positivo. Então, como era um 2 negativo, eu passo para baixo e esse 2, esse expoente, agora fica positivo. 4 ao quadrado eu imagino que seja tranquilo, né, da gente fazer a continha. Vai ficar 1 dividido por quanto, hein, meninos? 1 dividido por 16. Beleza? Então, toda vez que a gente tiver um expoente negativo, significa que a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o inverso. Combinados? Da mesma forma, meninos, eu posso fazer também meio que de trás para frente. Como assim de trás para frente? Se eu tiver, por acaso, em algum momento, ó, se eu tiver lá 1 dividido por x elevado à quinta,
Como é que eu faço para esse x elevado à quinta ficar no numerador? Tem jeito? Tem jeito. O que a gente pode fazer? Ó, eu posso falar que isso é x, certo? Só que esse x agora vai estar elevado a quanto, hein? Esse x agora vai estar elevado a menos 5. E por que ele mudou de sinal o expoente? Porque eu trouxe ele de baixo para cima. Toda vez que eu troco o numerador com o denominador, o sinal do expoente muda. Beleza, meninos? Tudo bem até aí? Essas são as propriedades básicas que a gente tem aqui de exponencial, tá? Eu quero mostrar para vocês mais algumas coisinhas, tá? Tem mais coisa para a gente poder mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui outros conceitos que nós vamos usar. Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui, ó, que nós estamos falando de exponencial básica, né? A gente está tendo uma aula aqui de matemática básica hoje, mas só dos assuntos que realmente eu vou precisar, né? Então, eu posso ter também, meninos, sabe o quê? Um produto de potências. Se eu tiver um produto de potências de mesma base, o que a tia Divina falava para a gente lá no prezinho, você lembra? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, imagine só, se eu tiver uma situação como essa aqui, ó. Se eu tiver 7 vezes 7 ao quadrado. O que eu faço da vida se eu tiver 7 vezes 7 ao quadrado? Bom, se eu tiver 7 vezes 7 ao quadrado, na verdade é 7 elevado a 1 vezes 7 elevado ao quadrado. Eu conservo a base, ó, que é 7, e eu vou somar aqui os meus expoentes. Eu vou somar o 1 com o 2, me ajuda, hein? Quanto que é 1 mais 2? É 3. E se eu fizer 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, 3 vezes, vai dar 343. Beleza? 7 vezes 7, 49, vezes 7 de novo, 343. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui com letras, que pode ser que a gente precise também durante os nossos exercícios. Então, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, se eu tiver x elevado ao quadrado vezes x elevado à quarta, o que isso vai gerar para nós? Ó, eu conservo a base e eu vou somar aqui os meus expoentes. Ó, eu vou ficar com x elevado a quanto, hein, meninos? X elevado a sexta, tá? Parece besta, parece bobagem a gente ficar revisando isso aqui, mas eu sei que tem muitos alunos que às vezes vêm para o curso um pouco defasados com matemática básica, então a gente está revisando esses conteúdos. Para quem é fera aí, ótimo, é bom que relembra também essas propriedades, mas eu preciso, meninos, nivelar a turma por cima, né? Para que quando a gente chegue lá em logaritmo, por exemplo, eu consiga fazer essas operações aqui até de cabeça e que você consiga entender o que a gente está fazendo de uma maneira mais direta, tá? Eu preciso mostrar para vocês também o que acontece quando nós temos uma divisão de potências de mesma base. Se eu tiver uma divisão de potências de mesma base, olha só, imagine se eu tiver assim, ó, 8 ao quadrado dividido por 2 elevado à quinta. Aí você vai ver que muita gente vai querer resolver esse 8 ao quadrado. Poxa, professor, 8 ao quadrado é 64, 2 elevado à quinta vai ser 32, certo? E aí, meninos, o que a gente pode fazer? Deixa eu voltar aqui. Peraí, que saiu. Peraí, meninos, só um minutinho. Aí, certinho agora. Deixa eu mostrar para você o que a gente pode fazer sem ter que fazer a conta, tá? Para não ter que ficar fazendo a continha. A gente pode fazer o seguinte, ó. O que é 8? Olha só, olha o que eu vou fazer com esse 8. Vou pintar ele aqui de verde, ó. Esse 8, eu posso falar para você que ele é 2 elevado ao cubo. E esse 8 está elevado ao quadrado, ó. Dividido, meninos, por 2 elevado à quinta. Esses expoentes que eu estou pintando para você aqui, ó, de amarelo, eles estão separados por um parênteses, então eles vão multiplicar. Me ajuda, quanto que é 3 vezes 2? Ó, esse 3 aqui, vezes esse 2 de cá. Me ajuda a fazer essa continha, ó. 3 vezes 2 dá quanto, hein? Dá 6. Então eu vou ficar com 2 elevado à sexta, dividido por 2 elevado à quinta. E eu tenho agora aí uma divisão de potências de mesma base. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Cadê os expoentes para eu subtrair? Aqui, ó. A gente subtrai os expoentes. Ó. Quanto que é 6 menos 5?
6 menos 5 é 1. E 2 elevado a 1 é quanto, hein, meninos? É 2, certo? Então, essa aqui é a nossa ideia aqui inicial da divisão de potências de mesma base, certo? Eu quero mostrar aqui um outro exemplo para vocês. Vocês estão muito caladinhos, meninos. Acho que vocês estão com o áudio aí desativado. Manda um ok aí se está tudo certo. Vocês estão conseguindo acompanhar aí direitinho. Tudo ok? Tudo beleza? Ok. Sim. Ótimo. Então, se eu tiver aqui agora, ó, x ao cubo dividido por x elevado à quarta. Vamos lá, você me ajuda a fazer essa conta aí? Como é que eu faço, hein? A gente conserva a base. Professor do céu, não tem base um trem desse. Tem base sim, uma base aqui é x, ó. Claro, você achou que eu mesmo que eu ia deixar passar essa piadinha, né? A base aqui é x, ó. A gente conserva a base. Obrigado, time, pelas palminhas. A gente conserva a base. A gente subtrai aqui os expoentes, ó. Cuidado, hein? É o de cima menos o de baixo. Então, 3 menos 4 dá quanto, hein, meninos? Dá menos 1. E x elevado a menos 1, a gente já aprendeu o expoente negativo. X elevado a menos 1 é 1 sobre quanto? É 1 sobre x. Beleza? Tudo bem até aí? Meninos, para a gente terminar mesmo essa parte de propriedades e definições aqui, eu vou colocar uma observação aqui para vocês, que eu queria muito que vocês ficassem atentos a ela, que é o seguinte, tá, meninos? Essa observação é: para qualquer x que pertencer ao conjunto dos números reais, certo? Quando eu coloco esse asterisco aqui, significa o quê? Com exceção do zero, certo? Qualquer número real com exceção do zero. Esse número elevado a zero vai dar quanto? Vai dar 1, tá? Então, qualquer coisa elevada a zero é 1, desde que essa coisa não seja o quê? Zero. Então, se eu tiver 50 elevado a zero, vai dar quanto? Vai dar 1. Se eu tiver 2 elevado a zero, dá 1. Se eu tiver 1 elevado a zero, dá 1. Se eu tiver menos 3, tudo isso elevado a zero, também dá 1. Se eu tiver raiz de 2, tudo isso elevado a zero, dá 1, certo? Qualquer número elevado a zero é 1, com exceção do próprio quê? Zero. Beleza? Depois, se vocês quiserem, eu posso até demonstrar para vocês por que isso é verdade, mas eu não preciso que você saiba a demonstração, basta que você saiba usar e saiba fazer a conta, tá? Qualquer número elevado a zero é 1, com exceção do próprio zero, tá? E aí eu preparei alguns exemplos para a gente poder fazer aqui, meninos. Alguns exemplos um pouquinho mais legais. Vamos tentar aprofundar um pouquinho aqui nas nossas operações. E aí vamos tentar resolver aqui algumas equações exponenciais, tá? Então, quando a gente tiver equações exponenciais para resolver, eu vou te mostrar direto num exemplo que a gente consegue fazer um pouquinho mais rápido. Ó. Se eu tiver para resolver isso aqui, ó, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 9. Meninos, como é que eu faço para resolver essa equação exponencial? Vocês vão ver comigo, tá? Quando a gente for ter aula de função exponencial mesmo, que a função exponencial é uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente. Resumindo, a função exponencial, meninos, desde que eu organize ali o seu contradomínio, ela vai ser uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ela vai ter até uma função inversa, que é chamada de logaritmo. Mas sem adiantar muitas coisas, eu preciso que você saiba que a função exponencial ela é injetora. E se ela é injetora, o que a gente pode falar? A gente pode falar que pela injetividade, o que é isso, injetividade? É o fato da função exponencial ser injetora, certo? Então, pela injetividade, eu vou até escrever para você o que é injetividade aqui, caso você não lembre. A gente já teve aula de função injetora. Já tem um tempinho, né? Tem mais de mês. Mas eu vou colocar aqui se você não lembra. O que é injetividade? Significa que eu vou ter o valor da função do x1 igual ao valor da função do x2 se e somente se o meu x1 for igual ao x2, certo? Ou seja, o que isso significa para nós de uma forma um pouquinho mais curta e grossa e objetiva? Numa equação exponencial, se as bases forem iguais, os expoentes têm que ser iguais, tá? Se esse resultado da esquerda é igualzinho a esse resultado da direita, só tem um jeito disso acontecer. Que jeito? Esses expoentes aqui, ó, sendo o quê? Iguais. Então, de cara, meninos, você pode escrever aqui para mim, ó, que o x é igual a 9. Essa é a nossa solução da equação exponencial.
Se você quiser colocar aqui, ó, conjunto de solução, só para, né, fingir que a gente é chique, que a gente sabe matemática, você coloca aqui conjunto de solução igual a 9. Beleza? Tranquilo? Combinado? Deixa eu só colocar uma legenda aqui para você um pouquinho melhor, talvez você consiga entender melhor assim, ó. Isso aqui são os nossos resultados, tá? E esses aqui seriam os nossos expoentes. Então, se eu tenho resultados iguais, somente isso pode acontecer se os meus expoentes também forem iguais, tá? Vamos melhorar um pouquinho o nosso exemplo aqui. Vou fazer um com você agora sim, ó. E se eu tiver que resolver uma equação exponencial Professor, assim? Oi, diga. tem como o senhor voltar no slide anterior só para eu tirar o print, por favor? Claro, tá aí. Meninos, e eu costumo não, sempre eu vou postar mais rápido que o colégio, tá? Então, se vocês quiserem depois acompanhar lá no meu canal do YouTube, na hora que eu terminar a aula aqui, eu já subo esse vídeo lá pro YouTube, tá? Se a internet estiver boa, questãozinha de 10, 15 minutos já tá lá para vocês, tá? E aí vocês podem acompanhar no canal. Para quem não acompanha o meu canal, é só ir no meu Instagram, tem um link lá para você clicar. Ou se você quiser ir direto lá no YouTube, meu Instagram é matemática com P, certo? P de Pedro Paulo, claro, tá? Então, matemática com P, ok? No meu Instagram lá, Pedro Paulo Queiroz. Fechado? Enfim, vamos lá, vamos resolver agora esse novo exemplo aqui, ó. O que eu disse para vocês, hein? Eu disse para vocês que se as bases forem iguais, os expoentes serão iguais. Professor, não tem base um trem desse. Tem base sim, ó. A base aqui é 8, a base aqui é 1 sobre 32. Ih, professor, as bases são diferentes. São não. E sabe por que não são? Porque eu tenho como melhorar essas bases. Claro que eu tenho como melhorar. Vem comigo, ó. Essa base aqui, 8, eu consigo fazer o 8 ficar na base 2? Consigo ou não consigo? Vamos lá, vamos fazer esse 8 ficar na base 2, ó. Eu posso falar que ele é 2 ao cubo, certo? Então, 2 ao cubo elevado a x igual a 1 sobre... Esse 32, meninos, vem comigo. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Vezes 2 de novo. 8. Vezes 2 de novo. 16. Vezes 2 de novo dá quanto? 32. Então, 32, ó, é 2 elevado a 5, certo? Então, aqui onde está 32, ó, onde está 32 aqui, eu vou colocar 2 elevado a 5. Mas nós já aprendemos que se a gente quiser passar esse número de baixo para cima, tem jeito? Tem jeito. Como é que eu faço, hein? Para passar o número de baixo para cima, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, na verdade, vai ficar assim, ó. Vem comigo. Eu vou ter, ó, aqui vai ter uma multiplicação, certo? Toda vez que tiver um parente, a gente vai multiplicar. Então, multiplicando aí, ó, a gente vai ter, ó, deixa eu só arrumar aqui, meninos, que sem querer eu apaguei. Deixa eu pôr esse 8 aqui de vermelho e deixa eu pintar de novo aqui de azul, igual estava antes, para você depois ter isso bonitinho. Então, voltando aqui, ó, o 3 vai multiplicar o x, fica 2 elevado a 3x. Esse 2 elevado a 5 passa para cima com expoente negativo, fica 2 elevado a menos 5. Opa, essas bases são iguais? São. E se as bases são iguais, os expoentes serão o quê? Iguais. Como é que chama essa propriedade mesmo? É a injetividade, tá? Então, é o fato da função exponencial ser injetora, tá? Então, pela injetividade, o que eu posso afirmar, então? Eu posso afirmar que esse expoente aqui do lado esquerdo é igualzinho a esse expoente aqui do lado direito. Então, eu posso falar para você que 3x é igual a menos 5, ou seja, o meu x é menos 5 sobre 3, tá? Você pode dividir, vai dar uma dízima periódica, pode deixar assim mesmo, tá? Deixa na forma de fração, menos 5 sobre 3. Beleza? Vamos fazer aqui um pouquinho melhor, vamos melhorar um pouco aqui o nível dos nossos exemplos. Eu quero fazer aqui para vocês, mais um exemplozinho, bem tranquilo por enquanto, tá? Quero fazer com vocês aqui, ó, eu preparei aqui raiz quarta, certo? Raiz quarta de 3 elevado a x, ok? Igual a raiz cúbica de 9. Vamos lá, vamos descobrir esse valor do x aí, hein? Professor, tá tudo na mesma base? Tá não, né? Porque do lado esquerdo, observe bem, do lado esquerdo tem uma raiz de índice 4.
Do lado direito, a gente tem uma raiz de índice 3. Então, visivelmente, essas bases são diferentes, tá? Eu preciso dar uma organizada aí na minha vida. O que eu posso fazer? Vamos lá, vamos usar a regra do solzinho. Quem está no sol vai para sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, ó, o 4 aqui, está aqui meu solzinho, ó. Meu solzinho aqui feliz, certo? Ó, o 4 está no sol, ele vai para sombra. O 3 que está na sombra, ó, ele vai para o sol. Então, ficaríamos assim, ó. Ficaríamos com 3 elevado a x sobre 4, certo? 3 elevado a x sobre 4 é igual a... Esse 9, meninos, me ajudem. Esse 9 aqui, tem como a gente dar uma arrumada nele? Claro que tem. Eu posso falar que esse 9 aí é 3 elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqui raiz cúbica. E o 9, eu vou falar que ele é 3 ao quadrado. Fechado? Eu vou aplicar a regra do solzinho aqui de novo, ó. Como que é a regra do solzinho mesmo? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, do lado esquerdo, eu vou manter aqui o 3 elevado a x sobre 4. Do lado direito, eu vou ficar com 3 elevado a 2/3, certo? Porque aí o 2 estava na sombra, foi para o sol. Esse 3 aqui, ó, veio agora para a sombra. Combinados? Bom, professor, agora a gente tem uma equação exponencial. E uma equação exponencial de bases o quê? Iguais. Se as bases são iguais, os expoentes serão o quê? Iguais. Quem garante isso para nós? A injetividade. Então, pela injetividade, nós podemos dizer com toda a certeza do universo que esse expoente do lado esquerdo é igualzinho a esse expoente do lado direito. Vem comigo, ó. Ficaríamos assim, ó. X sobre 4 é igualzinho a 2/3. Esse 4 passa para o lado de lá multiplicando. E aí o nosso x deu 8 sobre 3, tá? Não divide não, porque se você dividir vai dar uma dízima periódica, tá? Não compensa. Pode deixar assim na forma de fração. Tudo bem com esse nosso exemplozinho aí? Beleza? Posso melhorar um pouquinho aí o nível dos nossos exercícios? Quero propor aqui nesse finalzinho da nossa aula exercícios de um nível mais alto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso bate-papo. Tem alguém aqui conversando comigo. Deixa eu ver o que está rolando aqui. O pessoal falando ok. E o Luiz Felipe, essa piada é nova, né? Muito boa. Deve ser da base, né, Luiz Felipe? Essa piada é muito boa, cara. Jamais poderei deixar de usá-la. Certo? Então vamos lá. Às vezes não parece, mas eu planejo a aulinha de vocês aqui, tá vendo? Então eu vou seguindo aqui os exemplos bonitinhos aqui, né? E eu, às vezes não parece não, mas eu planejo, eu penso, né? Eu raciocino em cima das aulinhas de vocês para ficar didático, do mais facinho até os exemplos mais complexos. E a gente acabou de ver função modular, né? Tinham questões difíceis lá. Então a gente começa tranquilo assim, né? Mas não fica muito feliz não, porque agora piora, tá? Pode ficar despreocupado que agora a gente chega nas questões nível NASA, né? Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha aqui um pouquinho melhor para a gente praticamente aí encerrar a nossa aula. Eu queria fazer com vocês aqui, meninos, quanto que é, ó, 2 elevado a 3x menos 1 vezes 4 elevado a 2x mais 3, certo? Igualzinho, meninos, a 8. Ó, acabou de me avisar aqui que eu tenho 10 minutos, então eu vou fazer esse, talvez no máximo mais um. Igualzinho a 8 elevado a 3 menos x, beleza? Como é que eu faço para resolver o meu x aí? Como é que eu faço para descobrir o valor do x? Vamos tentar colocar tudo na mesma base? Essa é sempre a ideia inicial. Tentar colocar tudo na mesma base. Se você conseguir colocar tudo na mesma base, e aí se as bases forem iguais, os expoentes serão o quê? Iguais. Professor, e se eu não conseguir colocar tudo na mesma base? Aí eu vou te contar um segredinho. Esse segredinho é uma palavra muito legal. Todo mundo ama essa palavrinha, tá? Logaritmo, tá? Então, se as bases ficarem diferentes, é assunto para daqui a algum tempo. Talvez lá em agosto, não sei, a gente vai falar aí sobre o logaritmo, tá? Mas é outra história. Vem comigo, ó. Vamos dar uma organizada aqui. Esse 4, meninos, eu consigo fazer ele virar o quê? 2 ao quadrado. Consigo ou não consigo? E olha só, esse 8 aqui, ó, eu consigo fazer ele virar 2 ao cubo. Ah, agora ficou fácil demais, olha só. Ficou 2 elevado a 3x menos 1, vezes esse 4, ó, vai virar 2 ao quadrado, certo? Elevado, não esqueça, ó, que ele está elevado a quanto? Ó, a 2x mais 3.
igual a, o meu 8, meninos, ó, o meu 8 aqui, deixa eu pegar o roxo, que eu fiz lá de roxo, né? O meu 8, ó, é 2 ao cubo e ele está elevado a quanto, hein, meninos? Ele está elevado a 3 menos x. Beleza? O que a gente faz da vida agora? Vamos dar uma organizada? Ó, 2 elevado a 3x menos 1 vezes. Esse 2 aqui, ele vai multiplicar todo mundo aqui, ó, você concorda comigo? Então vai ficar 2 elevado a 4x mais 6. E esse 3 aqui multiplica todo mundo aqui também, certo? E aí fica 2 elevado a 9 menos 3x. Olha só o lado esquerdo. Do lado esquerdo, meninos, o que a gente tem? Ó, a gente tem um produto de potências de mesma base. O que a tia Divina lá no pré ensinou pra gente? A gente conserva a base e soma os expoentes. Soma esses expoentes aí comigo. Ó, vai ficar 7x mais 5. Do lado de cá eu tenho 2 elevado a 9 menos 3x. Opa, professor, isso aqui é uma equação exponencial. De bases o quê? Iguais. Se as bases são iguais, os expoentes serão o quê? Iguais. Quem garante isso para nós? Uma propriedade chamada de injetividade. O que é isso, professor? É porque a função exponencial ela é injetora. Então, se nós temos resultados de um lado e do outro iguaizinhos, eles só têm como ser iguais se eles forem rigorosamente iguais. Então, o expoente de um lado é igualzinho ao expoente do outro, tá? E é por isso que eu posso falar que o 7x mais 5 é igual a 9 menos 3x. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui para nós que 7x mais 5 é igual a 9 menos 3x. Vamos fazer a conta aqui? O menos 3x vai positivo, fica 10x. O 5 vem subtraindo no 9, né? Fica 9 menos 5 aí, dá 4. Se eu passar o 10 dividindo, vou colocar na forma decimal essa aqui, tá? Só para você habituar também a colocar a resposta decimal se você quiser. Vai dar 0,4, tá? Meninos, se você quiser dar a solução de uma forma um pouco mais elegante, coloque lá conjunto solução, aí você coloca lá o 0,4. Beleza? Só para fingir assim que a gente é chique, que a gente sabe matemática. Beleza? Eu tenho 6 minutos e 7 segundos. Dá para a gente fazer mais uma, diga. Tem como você explicar novamente essa conta, esse exemplo? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Ó? Primeiramente, ó, olha o que está de azul. O que está de azul é o 4. Ó. Ele virou 2 ao quadrado, certo? Olha o que está de roxo, o 8. Ele virou 2 elevado ao cubo, certo? Até aí foi? Sim. Aí esse 2 aqui, ó, ele multiplica o 2x e ele multiplica o 3, ó. Vai ficar 4x mais 6. Esse 3 aqui, ele multiplica o 3 e multiplica o menos x, ó. Vai ficar 9 menos 3x. Dá uma olhadinha aí e vê se deu tudo certo também. Sim. Então tá, agora vamos continuar então. O que eu fiz aqui embaixo agora, ó? Eu peguei, aqui eu tenho um produto de potências de mesma base, ó, a base aqui é 2. O que eu fiz? Conservei a base e somei os expoentes de amarelo. Se eu somar os expoentes de amarelo, ó, 3x com 4x dá 7x, menos 1 somado com mais 6 dá mais 5. Certo? Então eu somei aí o lado esquerdo. Confere aí, vê se ficou tudo certo, tudo tranquilo. Sim. Ok, então agora o que eu fiz no finalzinho? Poxa, eu tenho uma igualdade, né, de expoentes aí, de potências, né? Então, o lado esquerdo tem que ser igualzinho ao lado direito. Então, esse expoente aqui, ó, tem que ser igualzinho a esse expoente de cá. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Esse expoente do lado esquerdo é igualzinho ao expoente do lado direito. Aí, daí para frente, eu só fiz continha, né? Passei o negativo pro lado de lá positivo, aí somou, né, e tudo mais. Aí, foi só isso que eu fiz. Melhorou? Ah, sim, entendi. Obrigada. Esse menos 3x vem mais 3x, né? Aí fica 10x. Fechou? E esse 5 aqui vem negativo, né? Aí 9 menos o 5 dá 4. Combinados? Ok? Bom, eu tenho 3 minutos e 51 segundos. Deixa eu ver se eu consigo montar outro aqui para você. Eu vou montar aqui rapidinho para a gente poder fazer. Ó, nossa saideira, ó.
O próximo aqui já é o obrigado, tá vendo? Então, saideira mesmo aqui, ó. O tempo foi contado, ó. Parece até que eu planejo a aula de vocês. Ó, 5 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 1. Eu quero resolver essa equação aqui, ó. Eu não vou resolver esse negócio, não. Eu vou ficar parado aqui, ó, de braço cruzado. Eu quero que alguém me fale. Como é que eu faço para resolver isso daí? Essas bases são diferentes, né? Teria que aplicar logaritmo, mas sem aplicar logaritmo, como é que eu faço para resolver isso aí? Dicas, sugestões? Pode falar. Ativa o áudio aí e fala. Fazer o caminho inverso? O expoente é zero. Não é o caminho inverso. Ó, o Luiz falou. Como é que é aí, Luiz? Expoente é zero. Isso. O que é 1? 1 é qualquer coisa elevada a zero, não é? Desde que não seja o próprio zero. Então, olha a mágica que eu vou fazer aqui para vocês. Ó. Fica 5 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 5 elevado a zero. 5 elevado a zero, meninos, é 1. Qualquer número elevado a zero é 1, com exceção do próprio zero. E aí, que legal. Por que que legal? Porque aí nós temos uma equação exponencial de bases o quê? De bases iguais. E se as bases são iguais, ó, de um lado é 5, do outro lado é 5. Os meus expoentes são iguais, ó. Esses expoentes aqui, eles são iguais, com toda certeza. Certo? Quem garante isso para nós? A injetividade. Então, pela injetividade, o que a gente pode falar com certeza? Que 2x ao quadrado mais 3x menos 2 é igual a 0. Faz o delta aí para mim bonitinho. Ó, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Me ajuda, meninos? Ó, o 3 ao quadrado aqui vai dar 9. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 são 8. E 8 vezes 2 são 16. 9 mais 16. Quanto que deu meu delta? 25. Ó, que lindo. Raiz exata. Vamos lá. Quem que é o meu x? O meu x é menos b. Então, menos 3. Mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Cuidado que meu a é 2, tá? Então, 2 vezes 2 aqui, ó. Quanto que deu meu x, meninos? Ó, deu menos 3 mais ou menos 5 sobre 4. X'. Quem que é o x'? Menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 são 2. 2 sobre 4, 1 sobre 2. Quem que é o x duas linhas? Menos 3 menos 5 é menos 8 sobre 4, menos 2. Fiz correndo aqui porque eu tenho menos de 30 segundos para terminar a aula, meninos. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Na outra aula, a gente vai definir a função exponencial e a gente vai começar a teoria da função novamente. Beleza? Obrigado. Boa semana para vocês. Se cuidem. Bons estudos, meninos, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigado pela participação. Dá tchau para mim. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Tchau. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. E se algo na sua vida está negativo, multiplique por menos 1. Abraço, meninos. Sempre multiplicar por menos 1. Tchau.